Então, construa a sua imagem. Depois da gente falar de como sabe comunicar, como é se expressar e se vestir adequadamente, é preciso se preocupar também com os aspectos da sua imagem. Então, o que é se preocupar com os outros? Ah, mas eu vou estar tendo as formas adequadas de se vestir, é como se você está trabalhando como jovem aprendiz de bermuda, chinelo, camiseta, muito maquiado, com maquiagem carregada, ou seja, na aparência física de se vestir adequadamente. No caso, onde vocês vão no trabalho, na empresa. Então, para construir a imagem é uma delas. A simpatia, atenção, disposição social, se comunicar com seus colegas de trabalho também fazem parte, porque a gente pode querer conversar com um amigo, falando de baixo escalão, tratando com palavrões, tratando com apelido. Então, essa simpatia, atenção também nessa disposição, das formas de... Seja, mas ele é meu colega já, mesmo dentro da empresa, ele já é meu colega há tantos anos, né? Mas só que dentro da empresa a gente não pode, porque a gente não vai estar construindo uma boa imagem da nossa pessoa, né? Mesmo da empresa. Aprender a escutar. Não adianta se comunicar bem sem aprender a escutar ao outro. A capacidade de ouvir o que as pessoas têm a dizer, demonstrar interesse, não é apenas interrompê-las apenas falando o que se quer. É algo que deve ser aprimorado a cada dia. Lembrando que a gente tem que aprender a escutar, porque alguém já deve ter ouvido dizer do detalhe, a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Ou seja, a gente tem que aprender a escutar. Não toda vez interromper a pessoa que está falando, seja um amigo, seja um colega, seja um companheiro de trabalho, seja o gestor, a gente tem que primeiro aprender a ouvir. Então, é uma outra maneira também da gente construir, no caso, saber se expressar, saber comunicar também, aprender a ouvir as outras pessoas, saber o que as outras pessoas têm para dizer, né? Porque muitas vezes a gente acaba mesmo atropelando. Então, é uma das coisas também. Aprender a falar. Porque a gente aprende, mas eu já sei falar, aprendi a falar quando era criança, né? Muitas vezes a gente acaba falando isso. Mas é uma maneira eficaz de se comunicar bem e saber se expressar corretamente. É uma dica infalível para aprender a argumentar e aumentar seu vocabulário e simplesmente ler. Quem não tem o hábito da leitura poderia passar a ter. Eu vou dedicar meia hora, 1 hora por dia para fazer leitura, mas leitura mesmo, com livros, né? Uma leitura principalmente se for uma coisa que a gente gosta. Por quê? O que acontece? É uma dica infalível, como foi falado ali, porque a gente vai aprender a falar, vai aprender a se comunicar melhor, vai ver as palavras. Por exemplo, se você estiver sozinho no ambiente, você começa a ler um livro em voz alta, para ver se você não está errando, para ver se você está se expressando adequadamente. Então, isso é o aprender a falar. Não é aprender a falar só lá quando é criança e depois eu vou de qualquer jeito, não. Aprender a se comunicar também. Então, aumentar esse vocabulário e simplesmente ler. Então, é simples para a gente poder aprender a falar e se comunicar através da gente ler, né? Fazer leitura de livros. Saiba conversar. Muitas vezes a gente fala, mas eu também sei conversar, né? Então, saber conversar também é uma coisa muito importante para saber se comunicar. Ou seja, como é se comunicar. Preocupa-se com uma forma, como a gente irá transmitir essa mensagem durante as conversas. Então, uma outra dica fundamental é prestar atenção em sua linguagem corporal. Então, muitas vezes a gente sabe conversar, sabe falar, mas a gente está se expressando como? A linguagem que falou ali, atenção em linguagem corporal. Por que a linguagem corporal? Talvez a gente está falando com as mãos, com a boca, com o olho, com o gesto, corpo, chutando para lá, chutando para cá, balançando o braço no outro. Então, quando você está num ambiente, por exemplo, um ambiente de trabalho, a gente não vai ficar falando, se expressando, jogando os braços para cima, as pernas, né, mexendo a cabeça, fazendo cara feia. Não, então a gente tem que saber também conversar para não apresentar essas
questões da linguagem corporal. Então, é uma dica fundamental, né? Se você não sabe como, usa o espelho na sua casa, pede para alguém observar, ver se você não está muito fazendo gestos, fazendo expressões, falando também junto com o braço, enfim, né? Então, saber conversar também é muito importante nessa hora de se comunicar. Tenha opinião. Por isso que é muito importante a leitura, saber conversar, aprender a falar, ler sempre, prestar atenção nessa linguagem nossa corporal para a gente poder ter a nossa própria opinião. Ao defender uma ideia, não se baseia apenas no achismo, porque muitas vezes nós cometemos esse pequeno equívoco. A gente acha que é isso, acha que é aquilo, não sabe, não é realmente você que está vendo aquilo, não é a sua opinião. Você está defendendo a opinião de uma coisa que você acha. Então não é assim. Ao defender essa opinião, garanta que está falando sobre o que você sabe ou já tem experiência. Então, você tem que saber e ter experiência. Não adianta falar, eu acho que é assim, eu acho que é do outro jeito. Não, sobre o achismo também não. A gente tem a nossa própria opinião, mas vamos falar que a gente acaba falando bastante, né? Que a gente ouve bastante. Eu falo isso porque é baseado em fatos reais. Realmente isso aconteceu, realmente isso é assim. Então, tenha a sua própria opinião, mas baseado nos fatos, não no achismo. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que é aquele outro, né? A gente tem vários exemplos, bastante coisa sobre isso. Os erros de comunicação. Esses erros de comunicação a gente acaba acontecendo no nosso dia a dia, né? Então, o que foi, né? A gente vê na figura, está escrito ali, né? O que foi? Um pergunta para o outro, e daí o outro fala nada. Então, por que nada? Daí era para ele nadar, mas ele não entendeu, ele achou que não tinha acontecido nada, mas era para ele nadar. Por que era para ele nadar? Porque vinha vindo um tubarão e onde ia comer ele. Daí o amigo ainda fala burro, porque ele não entendeu, mas era o quê? A falta de como ele se expressar. Né? Então ele não se expressou, foi um erro de comunicação dele, por isso que o amigo, no caso o tubarão, acabou acontecendo isso, ou seja, comendo o amigo, né? Então é uma coisa bem simples, uma palavra que é muito parecida com a outra, que aconteceu um erro de comunicação, onde veio acontecer isso. Isso, esse é um exemplo, né? A gente vai falar outros também. Esse é um exemplo bem comum sobre esses tipos de comunicação que a gente se comunica e acaba acontecendo muito em supermercado. A gente muitas vezes não presta atenção, mas se você começar a prestar atenção, você vai ver alguns desses erros. Então, o que está escrito? Todos os produtos dessa mesa, contém glúteos. Quem sabe o que é glúteos? Em sua composição. O glúteos que está falando ali, no caso, é a parte, ou seja, a parte do bumbum. E ali, o que não vai nesse pão, no caso dos produtos aí, é glúten. Então, se escreve de outra forma, não tem o acento e tem a palavra M. M no final. Então, são pequenos detalhes que fazem a diferença na hora de se comunicar, ou seja, uma comunicação visual, que a gente acaba não prestando atenção, mas que acontece bastante. Comecem a observar para vocês verem. Então, aí é um exemplo bem claro para nós sobre esse de comunicação. Um outro também. O que acontece? Nesse caso, ele é um cabeleireiro, onde ele forma preço, obviamente que esse preço é defasado, muito antigo. É somente aos domingos. O que acontece ali? É somente aos domingos? Ou talvez a gente fica pensando, será que ele mente? Ele só mente aos domingos? Ou ele somente atende aos domingos? Então, são todas as formas também, de uma forma visual, que a pessoa não presta atenção nesse erro e a gente acaba, né, levando dessa forma também. Né? Então, a gente acha, no caso aí, que o cabeleireiro é uma pessoa mentirosa, né, da forma como está escrito. Né? Então, acaba que muitas vezes também a gente não acaba prestando atenção nesses pequenos detalhes. Né? São pequenos detalhes, são coisas que ocorrem no nosso dia a dia. Alguém já, por exemplo, já viu alguma coisa escrito em supermercado, eles fazem muito promoção, depois algumas promoções, depois tem errata
nos panfletos, né, onde é colocado depois, porque muitos produtos eles acabam tendo pequenos erros de português, né? Então, nesse caso é um erro de português, no caso, gravíssimo, né? Mas são coisas que acontecem, mas acontece e atrapalha nesse erro de comunicação, como ficou nossa história que nós falamos do pinguim. Então, são todos esses que nós íamos passar para vocês, ou seja, a comunicação, os tipos de comunicação, como se comunicar, como se expressar. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês e até na aula online para nós tirarmos as dúvidas. Obrigada.